infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. O número de casos de sífilis no Brasil vem crescendo nos últimos anos, e o diagnóstico correto é essencial para o controle dessa doença. O diagnóstico exige uma correlação entre anamnese, exame físico e resultado de testes laboratoriais. Para isso, precisamos saber que a doença é dividida em fases: fase primária, secundária, latente e terciária. A principal característica da sífilis primária é o aparecimento do cancro duro, uma úlcera única indolor de fundo limpo, base endurecida, borda regular e bem definida. Ela aparece no local da entrada da bactéria. O cancro duro regride espontaneamente após 3 a 8 semanas. Por isso, pode não ser notado ou não ser valorizado pelo paciente. A sífilis secundária inicia com erupções maculares eritematosas, principalmente no tronco e raiz dos membros, evoluindo para pápulas eritemato-acastanhadas mais evidentes, que habitualmente acometem as regiões palmares e plantares. A progressão da sífilis secundária cursa com o aparecimento de condilomas planos, lesões úmidas e vegetantes, em dobras mucosas, principalmente na região anogenital. Também ocorre uma linfadenopatia generalizada, além de mal-estar, febre baixa e cefaleia. A sífilis latente é a fase em que não há sinais e sintomas, pode durar anos ou décadas. Os sintomas da fase terciária podem surgir 1 a 40 anos após a infecção inicial, e é quando ocorre a disseminação do Treponema pallidum pelo sangue e destruição tecidual. Formam-se as gomas sifilíticas, tumorações com tendência à liquenificação, em qualquer tecido do corpo, podendo levar à desfiguração, incapacidade importante e até a morte. Nesse estágio, são comumente acometidos o sistema nervoso, que caracteriza a neurosífilis, e o sistema cardiovascular. Além dessas, há uma outra forma da doença, a sífilis congênita, que é quando uma gestante com sífilis transmite a doença de forma vertical para o feto, podendo causar repercussões de gravidade variável dependendo de fatores como a fase da gestação, a fase da doença e se houve tratamento adequado. Os testes utilizados para o diagnóstico de sífilis são divididos em 2 categorias, os exames diretos e os testes imunológicos. Os exames diretos são aqueles em que se realiza a pesquisa do Treponema pallidum em amostras coletadas diretamente das lesões. Não são recomendados para lesões de cavidade oral. O principal exame direto é o exame em campo escuro. Nele observamos os treponemas viáveis em amostras frescas. Esse teste tem alta sensibilidade e especificidade, porém depende da experiência do técnico. Se o exame direto for positivo, temos o diagnóstico de infecção ativa, e esse exame pode ser positivo antes dos exames sorológicos, ou seja, antes da produção de anticorpos. Já um exame direto negativo não exclui o diagnóstico de sífilis, já que o exame depende de muitas variáveis, como o número de bactérias presentes na amostra, o uso de tratamento e se a lesão está próxima da cura. Os testes imunológicos caracterizam-se pela pesquisa de anticorpos no sangue. Eles são subdivididos em treponêmicos e não treponêmicos. Os testes treponêmicos detectam anticorpos específicos contra componentes celulares do Treponema pallidum. Eles não devem ser usados no monitoramento do tratamento, pois geralmente permanecem reagentes por toda a vida mesmo após o tratamento. Os testes rápidos são muito indicados para o início da investigação, por serem práticos e de fácil execução. Mas existem outros testes treponêmicos, como a quimiluminescência, que é indicada para o rastreio em gestantes durante o pré-natal, o FTA-ABS, o TPPA, entre outros. Os testes não treponêmicos detectam anticorpos contra o material liberado pelas células humanas danificadas em decorrência da sífilis, e não contra materiais do próprio Treponema pallidum. Por isso, são não treponêmicos, e não são tão específicos. Sendo assim, podem apresentar resultados falso-reagentes, pois os anticorpos detectados por esses testes não são produzidos exclusivamente como consequência da sífilis, mas também devido a outras condições. Geralmente, os resultados falso-reagentes apresentam títulos com diluições menores do que 1:4, mas a análise de um título alto ou baixo não é suficiente para o diagnóstico. Os testes não treponêmicos têm resultados semi-quantitativos, pois nos casos de resultados reagentes, realizam-se várias diluições da amostra. A última diluição que ainda apresenta reatividade, ou seja, em que os anticorpos ainda são detectados, permite determinar o título. Eles são usados para o diagnóstico, monitoramento e controle de cura, e tornam-se reagentes cerca de 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro.
O VDRL é o principal teste não treponêmico, mas há outros testes como o RPR e o USR, que seguem os mesmos princípios. Os testes imunológicos são confiáveis, mas vale lembrar que nenhum teste é 100%. Portanto, há possibilidade de resultados falso-positivos e falso-negativos, a depender de diversas condições do paciente e dos próprios testes. Mas com tantos testes, como fazemos o diagnóstico? Devemos iniciar a investigação com um teste treponêmico. Se o primeiro teste for não reagente, consideramos que o paciente não tem sífilis e encerramos a investigação. Se esse teste for reagente, temos que realizar um teste não treponêmico. Se o não treponêmico for reagente, o paciente pode estar com uma infecção ativa de sífilis ou é uma cicatriz sorológica de uma infecção passada. Para diferenciar, é importante a história do paciente. Por exemplo, se o paciente relata que tratou sífilis adequadamente no passado e tem títulos de VDRL baixos, pode ser uma cicatriz sorológica. Agora, se o teste não treponêmico for não reagente, precisamos fazer um outro teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro. Se esse teste treponêmico for reagente, há sífilis ativa ou cicatriz sorológica e devemos avaliar a história do paciente. Se esse teste treponêmico for não reagente, não há sífilis, foi um provável falso reagente do primeiro teste. Então, recapitulando, o primeiro teste é treponêmico. Se for não reagente, não há sífilis. Se for reagente, fazemos um segundo teste, o não treponêmico. Se for reagente, tem sífilis, ou atual ou passada. Se for não reagente, vamos para o terceiro teste, que é treponêmico. Se for reagente, tem sífilis, ou atual ou passada. E se for não reagente, não tem sífilis.